Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 27. Mateus 27. A partir do versículo 3, irmãos. Mateus 27, 3. Do 3 ao 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Versículo de número 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamava mais alto: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Olha a resposta do povo. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós estamos diante de Ti, ó Deus. Estamos diante da Tua presença. Estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu quero te pedir, ó Pai, nessa noite, que o Senhor mostre para nós quem Tu és. Porque esse povo não sabia, Senhor, quem Tu eras. Por isso cometeram o erro que cometeram. Mas que nessa noite nós não possamos errar, mas nós possamos reconhecer a Ti como Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a autoridade nas mãos. Pai Santo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os teus olhos. Irmãos, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Antes de qualquer coisa eu tenho que falar para você uma coisa. A crucificação e morte de Jesus é um fato histórico. É um fato que você vai encontrar não somente nos livros sagrados na Bíblia, mas você também encontrará em documentos históricos. Quando nós estudamos a história, nós estudamos sobre um povo, o Império Romano, e esse povo subjugou todos os povos que existiam na terra, dentre eles o povo judeu. E nós estudamos sobre um homem que se levantou dentre os judeus, pregando paz, pregando liberdade, pregando amor ao próximo. E nós estudamos que esse homem, ele foi crucificado, ele foi morto. Então a morte de Jesus, ela é um fato histórico.
A crucificação de Jesus, a morte de Jesus da forma que está narrada na Bíblia Sagrada. Não está narrada somente na Bíblia Sagrada, irmãos. Também nos documentos históricos, também nos livros. A morte de Jesus, ela está narrada da mesma forma. Por isso hoje nós estamos num feriado, que é um dos feriados mais respeitados que nós temos dentro do nosso país. Pouca coisa funciona no dia de hoje. Até aqueles que não acreditam muito no Evangelho, eles têm um certo respeito pelo feriado de hoje. E o Brasil, que se diz uma nação cristã, guarda bem esse feriado. De repente você está aqui nessa noite em virtude desse feriado, porque hoje é um dia onde muitas pessoas estavam tristes. Como o pastor Ricardo falou há pouco, quando havia uma falsa ideia de vitória por parte do inferno, e muitos sofriam, muitos choravam. A esperança de muitos estava sendo deixada de lado no dia de hoje. Mas não é sobre a crucificação que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar de alguns fatos, de algumas decisões que antecederam a crucificação. Irmãos, a crucificação de Jesus, ela só aconteceu porque tiveram alguns fatores que colaboraram para que tudo isso acontecesse. No texto lido, nós temos vários personagens. Mas nessa noite eu quero falar para você sobre 3 personagens. 3 personagens que precisaram tomar uma decisão. E a decisão deles foi preponderante para o curso da história da humanidade. Quem são esses personagens? Eu quero falar nessa noite sobre Judas. Eu quero falar nessa noite sobre a multidão. E eu quero falar nessa noite sobre Pôncio Pilatos. Pessoas que precisaram tomar uma decisão a respeito de Jesus. Irmão, fecha os teus olhos. Você só está aqui nessa noite porque Deus, Ele te trouxe a este lugar. E Deus, Ele só te trouxe a este lugar nessa noite porque nós precisamos tomar uma decisão acerca de Jesus. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos. E eu quero falar, você pode abrir os seus olhos, um pouco sobre Judas. Irmãos, o nome Judas é uma helenização, é uma tradução para o grego do nome Judá. Se você conhece Bíblia, conhece o Novo Testamento, o Velho Testamento, você sabe que um dos príncipes de Israel se chamou Judá. E Judá, irmãos, significa abençoado. Significa também louvado. E esse era Judas. Irmãos, de todos os 12 apóstolos, se nós fôssemos fazer uma análise do equilíbrio psicológico, das capacidades, e se nós fôssemos donos de uma empresa e fôssemos fazer uma seleção para saber quem vai fazer parte da nossa empresa, dos 12 apóstolos, você pode ter certeza que o mais qualificado, aquele que seria selecionado, seria o apóstolo Judas. Porque esse homem, diferente dos outros, ele era um cara estudado. Ele era um cara que tinha os seus ideais. Ele é o único dos 12 apóstolos que não provém da região da Galileia. Ele vinha da região da Judéia. Ele estava ligado a um grupo judeu chamado Zelotes. Era um grupo que lutava contra o jugo de Roma, contra Israel. Era um grupo patriota. Era um grupo que não aceitava que o seu povo fosse dominado por um outro povo. Era um grupo que queria fazer uma revolução. Era um grupo que queria ver a glória de Israel sendo estabelecida. É um grupo que queria ver a independência do seu povo. Judas era um idealista. Ele era um homem que nunca viu com bons olhos o fato de Israel ser uma simples província do Império Romano.
Aí de repente Judas conhece Jesus. E Judas começa a ver em Jesus coisas tremendas. E Judas ele começa a ver em Jesus aquilo que o profeta Isaías falava, o rei. Judas ele começa a ver em Jesus a esperança. Irmãos, levanta a mão só quem um dia viu em Jesus a esperança para a sua vida. E dê um glória a Deus, por favor. É por isso que nos entregamos a Ele. Porque em determinado momento nós olhamos para as nossas vidas e nós olhamos para Jesus e nós pensamos, olha, Ele, nele está a solução. Ele é a esperança. Olha, irmão, eu quero te falar uma coisa, todos nós passamos por problemas muito semelhantes. Mas uma pessoa que tem Jesus tem esperança. Uma pessoa que tem Jesus vê o problema com outros olhos. Uma pessoa com Jesus vê possibilidades de vitória. Uma pessoa sem Jesus chuta o balde. Uma pessoa sem Jesus acaba cometendo suicídio. Uma pessoa sem Jesus se desespera em meio a situações adversas da vida. Você pode parar para olhar, irmão. De repente você conhece duas pessoas, uma com Jesus e a outra sem Jesus, que passaram ou passam por problemas iguaizinhos. E você vai perceber que a postura deles diante do problema é diferente. É diferente. O salmista fala no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então uns confiam na própria força, outros confiam em Deus, em meio aos mesmos problemas. E com Judas não foi diferente. Judas conheceu Jesus. E eu ouso falar para a igreja nessa noite, Judas se apaixonou por Jesus. E Judas ele começou a caminhar junto desse homem tremendo, desse homem diferente. E Judas ele começou a ver a realização dos seus sonhos na pessoa de Jesus. Judas ele começou a olhar para Jesus e ver o rei profetizado. O rei que as escrituras falavam que viriam para remir a Israel. Judas ele começou a ver este homem. E Judas ele não só se apaixonou com Jesus, como Judas também ganhou a confiança de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós observamos que Judas ele era o responsável por cuidar do dinheiro. Olha para o seu irmão e pergunta, você entrega dinheiro para qualquer pessoa? E por que vocês acham que Jesus faria? Por que vocês acham que Jesus entregaria o cuidado do dinheiro para qualquer um? Então este homem de quem nós estamos falando, irmãos, ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. E ele foi caminhando com Jesus. Cada milagre que Jesus realizava, a esperança de Judas se acendia. Cada palavra que Jesus ele pregava sobre o reino, Judas ele ficava mais entusiasmado. Em determinado momento, Jesus ele começou a falar que era necessário que o Filho do Homem morresse. Em determinado momento, Judas começou a perceber que Jesus não aceitava a glória de homens. Em determinado momento, Judas começou a perceber que a missão de Jesus não era aquilo que ele achava que seria. E Judas ficou decepcionado. Investi 3 anos da minha vida nesse homem, e ele não é o que eu achava que ele era. Irmãos, foi por isso que Judas entregou Jesus. Judas não entregou Jesus porque ele era um vagabundo que não valia nada. Essa é a mensagem que nós temos, né? E amanhã as pessoas crucificam Judas, está com um monte de coisa. Ele se decepcionou com Jesus. Jesus não era aquilo que ele esperava. De repente você está aqui hoje, irmão, mas você está decepcionado com Jesus. Aquela oração que não foi respondida, aquele ente querido que está enfermo, de repente até aquele que foi a óbito, aquela porta que se fechou,
onde a gente olha para um lado e para o outro, e a impressão que nós temos é que Jesus, Ele está abençoando a todos. Mas onde é que está Jesus na minha vida? E eu já não venho para a casa de Deus com o mesmo entusiasmo. Eu já não venho para a casa de Deus com a mesma frequência. Eu já não consigo mais orar da mesma forma. A Bíblia Sagrada, ao ser lida, já não enche mais o meu coração. Porque eu estou decepcionado. Estou decepcionado porque Deus, Ele não fez aquilo que eu esperava que Ele fizesse. Mas eu quero te falar algo muito sério nessa noite, irmãos. Onde está o problema nessa história? O problema está em Judas ou em Jesus? Jesus nunca alimentou as esperanças de Judas. Jesus nunca fez promessas vãs para Judas. Jesus nunca falou para Judas que ele era esse cara aí que ele sonhava. Pelo contrário, Jesus sempre mostrou o contrário. E tudo que Jesus ele prometeu, irmãos, Ele cumpriu. E aquilo que Deus ele tem prometido para você, passarás os céus e a terra, mas as palavras dele permanecerão eternamente. Vai cumprir, irmãos. Vai cumprir, não porque eu mereço, mas porque Ele não pode negar a si mesmo. É impossível que o nosso Senhor minta. Então o problema não está em Jesus. O problema estava em Judas, que alimentou falsas expectativas a respeito de Jesus. Irmãos, nós vivemos num contexto hoje onde falsas expectativas a respeito de Jesus são pregadas o tempo todo, na mídia, até no meio do povo de Deus. Expectativas erradas a respeito de Jesus, como se Jesus tivesse alguma obrigação para conosco. Jesus ele tem obrigações, irmãos, com a sua palavra, com a sua pureza, com a sua santidade, com as suas promessas. Jesus tem obrigação com tudo isso, não conosco. Jesus nunca prometeu isso para os discípulos. Jesus prometeu coisas diferentes. Nesse mundo passarei por aflições. Olha a promessa de Jesus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nunca prometeu para nós a ausência de dificuldades, a ausência de lutas. O que Ele prometeu para nós foi a ausência da presença dEle. Isso não vai acontecer. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o Senhor promete para nós é a sua companhia, é a sua presença, e é por isso que nós temos esperança. É por isso que em meio a problemas que todo mundo passa, nós observamos esse problema com outra ótica, com outros olhos, porque nós sabemos que o nosso Redentor ele vive, e que por fim Ele há de se levantar sobre a terra para nos socorrer, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você está decepcionado com Deus, volte atrás. Se você está passando por alguma dificuldade, espera mais um pouco. Deus ele virá ao seu socorro. Ele virá. Deus ele virá. Fiel é aquele que faz a promessa, qual também o fará. Fiel é aquele que nos chama. Ele virá. Irmão, Judas se precipitou. Judas se precipitou tanto que quando ele percebeu que Jesus seria morto, ele pensou: que bobagem que eu fiz. Ele foi atrás dos sacerdotes para tentar devolver o dinheiro, e os sacerdotes agiram com ele como Satanás age para conosco. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema seu. Eu traí
sangue inocente. Isso é contigo, Judas. Ninguém te obrigou a fazer nada. Isso é contigo. A decisão de Judas não foi favorável a Jesus. A decisão de Judas foi contrária a Jesus. Eu quero te convidar a voltar um pouco da página. Eu quero te convidar a ir para o capítulo 26. É um dos textos que mais mexem comigo nesse livro de Mateus. É o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendeu. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Fecha os teus olhos. A palavra de Deus diz em João 13 que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim, inclusive Judas. Irmãos, o meu Jesus não é falso e não faz piadinha com coisa séria. Se ele chamou Judas de amigo, é porque esse era o seu sentimento em relação a Judas. E Jesus ali está lamentando: amigo, você está cavando sua cova. Por que você fez isso? O Jesus Deus sabia que isso aconteceria, mas o Jesus homem ainda colocava fé em Judas. Eu quero te falar nessa noite que existe um Deus todo-poderoso, que Ele coloca fé em mim, e Ele coloca fé em você. Mas quais têm sido as minhas atitudes? Atitude de traição, atitude de adoração. Deus, Ele nos traz a sua casa nessa sexta-feira da paixão de Cristo, para renovar a minha paixão por Ele. Eu poderia pregar sobre a paixão dele por nós, mas eu tenho que te falar uma coisa: Jesus, Ele nos ama e Ele já provou isso. Mas você pode abrir os teus olhos. Temos um outro personagem na nossa história: a multidão. Gente, a multidão é uma piada. Vamos para o capítulo 21 de Mateus. Versículo 8. Jesus chegando em Jerusalém. Jesus entrando na cidade santa. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. É o domingo que antecede a crucificação. As multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Que recepção tremenda. Jesus está entrando em Jerusalém e a multidão está clamando: Hosana. Irmãos, Hosana significa salva no Senhor. Hosana significa: Senhor, salva a minha vida.
E eles também diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Um grande profeta apareceu e ele está entre nós para fazer maravilhas na nossa cidade. A multidão está em alvoroço, a multidão está feliz, a multidão está recebendo Jesus, a multidão está alegre, a multidão está olhando para Jesus, aquele que multiplica o pão, aquele que multiplica o peixe, aquele que levanta o paralítico, aquele que ressuscita o morto. A multidão está olhando que um grande homem se levantou no meio da sua geração para mudar a sua história. E a multidão está alegre, a multidão está contente. A multidão não tem vida com Jesus. A multidão passa momentos com Jesus. É diferente. Quando eu estou aqui nessa casa santa, eu estou passando um momento com Jesus. Isso não quer dizer que eu tenho uma vida com Ele, porque grande parte do meu tempo eu passo fora daqui, ou no meu serviço, ou na minha escola, ou na minha casa. E são nesses lugares que vai ficar certo ou não se eu tenho uma vida com Jesus. A multidão não tem vida, a multidão tem momento. Vamos voltar para o texto de Mateus 27. E vamos ler o versículo 21 e o 22 de novo. Por ocasião da Páscoa, irmãos, uma pessoa que estava presa poderia ser solta. E Pilatos falou para o povão, para a multidão. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então a Jesus chamado Cristo? E a multidão dizia: seja crucificado. A mesma multidão que gritou Hosana, grita: seja crucificado. A mesma multidão que fala: Jesus, eu te amo, ofende Jesus com seu pecado. A mesma multidão que chora diante de Jesus dentro da igreja, envergonha o nome de Jesus fora da igreja. A multidão é assim. Será que eu faço parte da multidão? E a pergunta de Pilatos é interessantíssima: o que farei com Jesus chamado Cristo? Por que Pilatos precisou enfatizar Jesus chamado Cristo? Porque o nome de Barrabás também era Jesus. Então ali tinha o Jesus chamado Barrabás e o Jesus chamado Cristo. E a multidão estava para escolher qual Jesus ela queria. Irmãos, Barrabás, muito parecido com Judas. Não se engane com o que você vê na televisão. Um marginalzinho de esquina, com os dentes tudo podre, tacando alvoroço na cidade. Não. Barrabás não era isso. Também era um idealista. Estava lutando do jeito dele, mas ele estava lutando contra a dominação romana. E ele tinha sido preso porque ele tinha matado um soldado romano. Por isso ele tinha sido preso. De um lado, eu tenho um Jesus, exatamente aquilo que Judas e algumas pessoas da multidão queriam. Do outro lado eu tinha outro Jesus, com um discurso meio estranho. E agora eu tenho que escolher qual dos dois Jesus eu quero para a minha vida. Irmãos, existem muitos Jesus que são moldados por aí. Não é nada incomum eu estar conversando com alguém e a pessoa falar para mim assim: não, mas eu acho que Jesus, e aí começa a falar toda a sua teologia a respeito de Jesus. Não, mas eu acredito. Não, mas eu penso.
Então existe um monte de Jesus por aí, existe Jesus da Bíblia. A multidão quis ficar com Jesus dos seus ideais. A multidão estava entre escolher o Jesus que dava o que eles queriam e o Jesus que dava o que eles precisavam. E a multidão escolheu Jesus que dava o que eles queriam. Porque a multidão, como nós, às vezes achamos que Jesus é o gênio da lâmpada, que está à minha disposição para fazer o que eu quiser. E é por isso que a gente se decepciona com Deus. É por isso que a gente se decepciona com Jesus. Irmãos, meu principal objetivo aqui nessa noite, ao subir nesse altar, é mostrar para você quem é que manda. Quem é o Senhor? Quem é que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra? E quem é o servo? Porque às vezes parece que a gente se esquece disso. A multidão escolheu Jesus que os deixa viver do jeito que eles quiserem. A multidão escolheu Jesus que eu não preciso ter vida com ele. A multidão escolheu Jesus que vai atender aquilo que eu quero no momento. E a multidão deixou de lado os valores eternos. A multidão deixou de lado a sua salvação. Pilatos falou para a multidão: olha, eu estou livre do sangue desse homem. E a multidão falou que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Alguns anos depois, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Israel deixou de ser nação durante séculos, e só voltou a ser nação em 1945, por uma ordem da ONU. E lá não é o melhor lugar para se viver. O pau quebra em Israel. Mas eles pediram que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Se esse homem é justo, então que as consequências venham sobre nós. Irmão, eu quero te falar nessa noite que as minhas escolhas, elas sejam boas ou sejam ruins, certas ou erradas, elas vão gerar consequências. E não há como fugir delas. Não há como eu fugir das consequências que são geradas pelas minhas decisões. Ah, mas Deus está te punindo. Não, Deus não está punindo ninguém. São as consequências das minhas decisões. Deus, Ele nos ama. Tudo que Deus, Ele quer é ter um relacionamento conosco. Tudo que Deus, Ele quer é que eu me apaixone por Ele. No dia da paixão de Cristo, eu não preciso provar para vocês que Ele é apaixonado por nós. Ele quer nessa noite que eu me apaixone por Ele. E a multidão escolheu Jesus errado. Pare um pouco e responda para você mesmo: quem é o Jesus que eu tenho servido? É o Jesus que eu mesmo moldei? Ou é o Jesus da Bíblia? Culturalmente falando, nós temos o dia de hoje como um dia de um Jesus muito derrotado. Culturalmente falando, nós temos tadinho de Jesus. E nós nos esquecemos do principal, que o dia de hoje foi uma escolha dele. E na hora que ele quisesse acabar com a palhaçada, ele acabaria. Quer ver? Vamos ver um texto? Aí em João. E que Deus me dê graça de eu achar. João 10.
João 10, versículo 16. Lindo, lindo. Vai ver quem é o Jesus da Bíblia. Eu ainda tenho outras ovelhas. Olha para o seu irmão e fala: ele tem outras ovelhas que não seja Israel. Não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, irmãos, somos nós. Então haverá um rebanho e um pastor. Agora olha que lindo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também tenho autoridade para reavê-lo. Eu quero te convidar a erguer as suas mãos e dar um forte brado a esse Deus que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Aleluia! Não é um coitadinho, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem autoridade para dar e tem autoridade para pegar de volta. Aleluia! Aleluia. Então existe uma cultura toda errada a respeito da crucificação de Jesus. Agora, por que ele fez isso? Olha para o seu irmão, põe o dedo no nariz dele e fala: por sua causa. Porque ele te ama. Até ele se convencer, ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E quando ele começar a glorificar a Deus, você para, ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, igreja do Senhor. Ele te ama. Ele nos ama, irmãos. E por isso ele se sujeitou ao que ele se sujeitou. E a multidão está de brincadeira. Está escolhendo outro Jesus. Está escolhendo aquele que não vai fazer nada por eles. Que não sabe nem os seus nomes. Ele nos conhece pelo nome. Irmãos, qual Jesus que vai ser? O que me dá o que eu quero? Ou o que me dá o que eu preciso? Irmão, você vai passar anos dentro da igreja sendo enganado, se você quiser moldar um Jesus do seu jeito. E a multidão fez isso. Vamos ler um outro texto. Está em João 1. Diz respeito da multidão. João 1, versículo 10. Você consegue imaginar o Jesus Todo-Poderoso, encarnado, habitando entre nós, andando no nosso meio, almoçando na sua casa? Foi o que aconteceu naquela época. E olha o versículo 10. O verbo estava no mundo. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. E veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora feche os seus olhos e erga as suas mãos. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então existe uma raça na terra diferente. Ah, porque eu também sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Outra cultura errada. Somente aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Qual nome? Jesus chamado Cristo. Não outro. Jesus chamado Cristo. Esse tem poder para salvar. Esse tem poder para mudar a minha história. Esse tem poder para fazer do meu problema uma bobagem. Esse tem poder. E o terceiro,
Pilatos. Gente, Pilatos, segundo ele mesmo, ele tinha autoridade para mandar soltar e para mandar matar Jesus. São palavras dele, vamos ler? Está em João 19, versículo 10. Segundo o próprio Pilatos, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Estava nas mãos de Pilatos a decisão para soltar e a decisão para crucificar. E quando nós lemos o texto de Mateus, você pode ir voltando devagar lá para Mateus 27, nós percebemos que Pilatos, ele acreditava na inocência de Jesus. Se Pilatos acreditava na inocência de Jesus, e se Pilatos tinha poder para salvá-lo, pergunto para a igreja, por que ele não o fez? Se ele podia fazer, e se ele sabia que Jesus era justo, por que ele não fez? Irmãos, é necessário só alguns momentos na presença de Jesus para você ver que Jesus é bom demais. E Pilatos percebeu isso. Poucos momentos diante de Jesus ele falou: esse cara é demais, mano. Eu não vejo nele nada errado. Mas então por que Pilatos não mandou soltar Jesus? Porque Pilatos temia a multidão. Porque Pilatos estava muito mais preocupado com a opinião dos outros do que em fazer o que é certo. Porque Pilatos estava muito mais preocupado em fazer média, em ser político com as pessoas, do que em fazer o que é certo. Ei, isso te fala alguma coisa? No meu dia a dia, na minha escola, no meu serviço, na minha família, onde as pessoas às vezes querem que eu faça algumas coisas, e eu tenho que tomar a decisão entre fazer uma média com o pessoal ou fazer o que é certo. E aí eu tento me convencer de que fazer uma média com o pessoal é o correto. Irmãos, o que mais me chama a atenção em Pilatos é que ele achava que poderia ficar em cima do muro. Fez toda uma ceninha, todo um showzinho. Achava que poderia não tomar decisão nenhuma. Irmãos, não existe. O próprio Jesus falou para nós: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou eu estou com Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus chamado Cristo, ou eu não estou. Não existe eu estou mais ou menos. Irmão, como é que está a sua vida com Deus? Está mais ou menos, então não está, irmão. Não existe mais ou menos. Estou caminhando, está caminhando para onde? Para qual direção? A Bíblia fala que tem dois caminhos, ou eu pego um ou eu pego o outro. Se eu estou caminhando em um dos dois. Como é que é isso, irmão? Olha o Pilatos, inocente. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Mas qual foi a consequência do ato dele? Versículo 26.
Então Pilatos soltou Barrabás e após haver aceitado Jesus o entregou para quê? Para quê, igreja? Tem como ficar em cima do muro? Ao lavar as mãos, Jesus foi crucificado. Ao não tomar decisão nenhuma, Pilatos tomou a sua decisão. Irmãos, ao tomar decisão nenhuma, eu estou contra Jesus. O reino de Deus não tem espaço para gente covarde. O reino de Deus não tem espaço para pessoas que se preocupam mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. O reino de Deus não tem espaço para pessoas que querem moldar um Jesus do seu jeito. O reino de Deus não tem espaço para pessoas que criam falsas expectativas a respeito de Jesus. O reino de Deus não teve espaço para nenhum deles. Para nenhum deles. A tradição diz que Pilatos viveu atormentado o resto da sua vida, porque ficou em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ao lavar as mãos, Jesus foi crucificado. Estava nas mãos de Pilatos o poder para soltar Jesus. Ao não fazer nada, Jesus foi crucificado. Irmão, com quem você se parece? Com quem eu me pareço? Jesus, Ele me trouxe aqui nessa noite porque Ele quer renovar a minha paixão por Ele, porque Ele quer mudar o meu amor por Ele, porque Ele quer mostrar para nós quem é que manda. Vamos ler um último texto, Filipenses, capítulo 2. Saiba que o Jesus que está aqui nessa noite não é vítima de nada. Versículo 5. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para o qual ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor, não sou eu. Então nesta noite eu preciso olhar para dentro de mim e me perguntar: quem é esse Jesus? O meu Jesus é o Jesus chamado Cristo? Ou é um Jesus que eu tenho forjado? É um Jesus que eu tenho adaptado à minha realidade, que eu tenho adaptado ao meu cotidiano, que eu tenho adaptado ao meu pecado? Irmão, você até pode sair daqui nessa noite sem querer esse Jesus, mas saia convencido de que você negou Jesus. Não saia achando que não, mas não é bem assim. É bem assim. Deus, Ele não toma decisões no nosso lugar, mas o que Ele quer te mostrar nessa noite é que a decisão está em nossas mãos, entre servir a Deus, mas servir a Deus de verdade, é mergulhar de cabeça. São águas profundas. Ou
não. Qualquer outra coisa é não, irmãos. Qualquer outra coisa é não. Eu só não posso sair daqui nessa noite enganado, achando que estou servindo a Jesus, sendo que na verdade eu não estou. Ele é maior do que todas as coisas. E que Deus, Ele tenha misericórdia de nós nessa noite, irmãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor e Adoração. Irmão, não converse. Deixa Jesus falar contigo agora.